Potência com expoente negativo. Em uma potência cuja base é um número diferente de zero e o expoente é um número inteiro negativo, o resultado é igual ao intervalo de base elevado ao oposto desse expoente. Assim, se A é um número diferente de zero e N é um número natural, temos. Vamos ver um exemplo. Nesse caso aqui, eu tenho 2 elevado a menos 3, ou seja, eu tenho uma base 2 elevada a um expoente negativo, elevado ao cubo negativo. Então, o que significa trabalhar com expoente negativo? Eu estou dizendo a você que a base 2 vai ser escrita em o inverso dela. Qual é o inverso de 2? É 1 meio. Vou dar um exemplo. Qual é o inverso de 100? Vai ser 1 sobre 100. Qual é o inverso de 30? 1 sobre 30. Qual é o inverso de 35? É 1 sobre 35. Ok? Então, toda vez que você tiver uma base com expoente negativo, você vai escrever o inverso dele. Para todos. Essa regra vale para todos. Ok? Mas o seu expoente continua sendo o mesmo. Não se altera. Só muda as posições. Então, aqui vai ficar 1 sobre 2, ambos elevado ao cubo. Então, eu vou multiplicar esse 1 por ele mesmo 3 vezes e esse 2 por ele mesmo 3 vezes, que vai resultar em 1/8. Agora, eu tenho um 5 com expoente negativo menos 4. Estou dizendo a você que eu vou escrever o inverso do 5. Qual é o inverso do 5? 1 sobre 5, ambos elevado à quarta potência. Significa que eu vou multiplicar o 1 por ele mesmo 4 vezes e o 5 por ele mesmo 4 vezes, que vai resultar em 1 sobre 625. Agora eu tenho uma base negativa com expoente negativo. O que vai acontecer? Vai invertê-lo, mas ele vai continuar negativo. O 1 vai subir e o 3 vai descer, então vai ser menos 1/3, ambos elevado ao expoente 3. Eu estou dizendo a você que essa base com expoente ímpar vai resultar em um resultado negativo, não é isso? Então, vai ser 1 vezes 1 vezes 1, ou seja, menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, que a gente tem que lembrar que ele está negativo, e vai ser menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, que vai dar menos 1 sobre 27. A mesma coisa vai acontecer com menos 4 elevado a menos 2. Agora, ele há uma diferença. Você vai escrever ele inverso dele, que vai ser menos 1 sobre 4. Isso continua. Mas seu expoente é par. Então, significa que seu resultado vai ser positivo. Eu estou dizendo aqui para você que vai ser menos 1/4 vezes menos 1/4. Ou seja, vai ser 1 sobre 16, porque 4 vezes 4 é 16. O mesmo procedimento é que vale por 10, né, elevado ao expoente menos 5. O que é que eu vou fazer? Eu vou escrever o inverso de 10, que vai ser 1 sobre 10, ambos elevado à quinta potência. Vou multiplicar o 1 por 5 vezes e o 10 5 vezes. Ok? Que vai resultar em 1 sobre 100 mil. É bem fácil, potência com expoente negativo, não é difícil. Só lembrar, toda vez que eu tiver uma base com expoente negativo, eu vou escrever o inverso dessa base e eles elevado ao mesmo expoente, eu vou multiplicar e achar a sua solução. Tem agora a potência com expoente negativo, inteiro negativo, né? Aqui tem um exemplo, tá? Uma demonstração do que foi falado na explicação anterior. Sendo A um número racional e N um número natural, com A diferente de zero, temos aqui uma demonstração de uma fórmula matemática, de regra da potência. Eu tenho A elevado a menos N, ou seja, eu tenho uma base elevado a um expoente negativo. Vou escrever o inverso de A, que é 1 sobre A, e eles elevado a N, que seria uma representação de um expoente, tá? Pronto, vamos dar continuidade às outras propriedades da potência. Sendo A um número racional e M e N números inteiros com A diferente de zero, temos que, regra 1, lembrando daquela regrinha das potências, se você tem duas bases iguais na multiplicação, soma-se o quê? O seu expoente. Ou seja, tem A elevado a M e A elevado a N, e ambos multiplicando. Quando for multiplicação, repete-se a base e soma N mais N. Ou seja, digamos que eu tenho aqui 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado a 1. O que eu vou fazer? Eu vou repetir o 2 e vou somar só o expoente. Então, seria 3 mais 1, 4. Então, ficaria 2 elevado à quarta potência. Agora, já é diferente da divisão. A divisão, as bases são iguais? Bonito. Pronto, beleza. Vamos repetir, então, a sua base. O que vai acontecer já que ele é divisão? Ele já é diferente da multiplicação. A multiplicar, você soma. Mas na divisão, você subtrai. Se eu tenho um 2 elevado ao cubo, por exemplo, dividido por 2 elevado ao quadrado, o que vai acontecer? Eu vou conservar minha base, que é 2,
Se é divisão, vou subtrair o expoente, vai ser 3 menos 2, 1. Então, fica 2 elevado à primeira potência. Só espero que tenha entendido. Pronto, vamos para a regra da propriedade 3. Eu tenho A elevado a N e em evidência tem um M, ou seja, significa que essa base está elevada a 2 expoentes. E eles estão separados em evidência. Como é que eu faço a solução? Vou multiplicar. Isso acontece quando eles são separados, tá? Você vai multiplicar N vezes M, vai conservar a base, que é A, e multiplicar esses 2 expoentes. Essa é a terceira regra da propriedade. Vamos agora para a quarta. A quarta temos o quê? Temos em um parêntese, né, o valor A vezes o valor B, elevado a expoente N. Isso quer dizer que, na regra das potências, A é elevado a N vezes B elevado a N. Ok? Esse N em evidência significa que ambos são elevados a esse expoente. Ok? Isso vale também para multiplicação. Ou, desculpa, para a divisão, que significa que é A sobre B. Isso é uma divisão, né? Ambos elevado a N, ou seja, será A elevado a N dividido por B elevado a N. Ok? E também, para não esquecer, temos potência de base 10. Ou seja, se eu tenho 10 elevado ao quadrado, significa que é 10 vezes 10 que é igual a 100. Mas pela regra das potências, vocês podem observar que não precisa nem fazer 10 vezes 10 vezes 10 para achar o de 10 elevado ao cubo. Só você saber que a quantidade do seu expoente determina a quantidade de zero. Se eu tenho 10 elevado ao cubo, o cubo significa 3, então o resultado dele vai ser um 1 fixo e mais 3 zeros. Aqui eu tenho 10 elevado à oitava, você vai fixar um 1 e acrescentar mais 8 zeros. Deu para entender, gente? É bem facinho com potência de base 10. Se eu tiver, por exemplo, 10 elevado ao expoente 100, significa que eu vou conservar 1 e vou acrescentar 100 números zeros. É bem facinho. Agora finalizamos a explicação, né, de potências com expoente negativo e algumas regrinhas, né, de propriedades da potência. Nos vemos, né, na próxima explicação, que será a parte 3. Espero que tenham compreendido, né, o conteúdo. Beijos e bons estudos. Tchau!